possa visitar a tua casa, a tua família. Você que está me acompanhando agora pela live, que você possa glorificar, engrandecer o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele possa te visitar. O Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele possa te alcançar e você ir na tua casa, aí no teu lar, que você possa glorificar cada dia. E mais uma semana que nós iniciamos ontem, o Espírito Santo de Deus, eu creio que está na tua vida, na tua casa e na tua... Seja o nome do Senhor. Então eu quero convidar você na tua casa a falar com Deus. Fale com Deus neste momento. Fale com o Espírito Santo neste momento. E fale com Deus porque Ele vai visitar você neste momento. Fale com o Espírito Santo porque Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai entrar com a providência na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Papai querido, aí está o teu filho, aí está a tua filha, clamando ao Senhor neste momento. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, papai querido, curar, libertar e salvar. Papai querido, talvez o teu filho tem clamado, tem buscado, tem pedido, e o Senhor é aquele que tem respondido. Papai querido, mas nada mais é importante do que estar na tua presença, obedecendo a tua palavra, revendo, Senhor Deus e Pai, os nossos erros e tentando acertar cada dia, em nome de Jesus Cristo. Pai, alcança cada vida que se encontra no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do vício. Também alcança, Senhor Deus e Pai, que se encontra no leito de uma cama do hospital, que o Senhor possa curar, libertar e salvar. Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor visita cada vida agora, Senhor. Espírito Santo, eu quero que o Senhor comece a libertar, eu quero que o Senhor comece a curar, Senhor Deus e Pai. Espírito Santo, como é bom estar na tua presença, como é bom estar diante do Senhor, Pai. Aí está o teu filho, aí está a tua filha clamando, buscando, pedindo, agradecendo, se arrependendo, Senhor Deus e Pai. Deus, que o Senhor possa, Espírito Santo, nos dar vitória, nos guardar, nos purificar, nos santificar, Senhor. Oh, Espírito Santo, começa a trabalhar aqui no nosso meio, começa a trabalhar na vida de cada um que está me acompanhando neste momento. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, papai querido, tocar, libertar e salvar. Oh, Espírito Santo, começa a tocar, começa a libertar, começa, papai querido, a dar vitória. Espírito Santo de Deus, nada melhor do que buscar a tua face, nada melhor do que estar na tua presença, ó Pai. Alcança Salles Oliveira, Senhor, alcança, papai querido, cada morador desta terra. Espírito Santo de Deus, alcança o jovem, alcança, Espírito Santo, a cada vida, Senhor, e vai este Pai, esta mãe que está nos acompanhando neste momento. Da parte do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele possa tocar, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa tocar, libertar e salvar. Oh, Espírito Santo, começa a tocar, Senhor, começa a libertar, ó Pai. Fale com Deus, Deus. Fale com o Espírito Santo, fale com Ele. Oh, glória! Fale com o Espírito Santo, Ele vai tocar na sua vida, Ele vai tocar no teu coração, Ele vai tocar na tua família. Oh, aleluia! Oh, papai querido, começa a tocar aqui, Senhor. Começa a tocar em vidas, papai. Começa a tocar em corações que se encontram, Espírito Santo. Vai com Deus, fale com Ele. Vai com o Espírito Santo.
nesta noite. O Espírito Santo vai mostrar que Ele é contigo nesta noite. O Espírito Santo, Ele é real, queridos. Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele vai libertar, vai curar, vai salvar. O Espírito Santo de Deus, Ele possa transformar a tua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele possa transformar o teu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele possa alcançar o teu coração, a tua família neste momento. E quando nós buscamos, quando nós glorificamos, quando nós pedimos, Deus é justo, é fiel para nos ouvir e operar na nossa vida. E eu quero que Ele opere na sua vida. Eu quero que Ele opere na tua casa e na tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Eita glória! Eu creio que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo está ouvindo a tua oração. Logo, logo estaremos todos juntos aqui para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Graças e paz a todos, boa noite. Você que está me acompanhando através dessa live, você que está aí na tua casa, no teu carro, no teu caminhão, aonde quer que você se encontra, lembre-se de uma coisa: onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então nós estamos aqui reunidos no nome dEle. E Ele se faz presente aqui e se faz presente na tua casa, em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz acontecer, Ele cura, Ele perde, Ele salva. Talvez você está aí na tua casa precisando de uma palavra, precisando de algo da parte do Senhor. E nesta noite, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Eu tenho certeza que Ele vai operar. Eu tenho certeza que Ele vai entrar com a providência na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Fale com Deus, fale com Ele, porque Ele vai agir, Ele vai operar na minha casa, na minha vida. Fale com Ele. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Meu Deus, fale com Deus, fale com Ele, aleluia. Às vezes as portas se fecham, só para nós entender. Às vezes as lágrimas correm, às vezes as luzes se apagam, que se perde não volta. O que fazer? Olha aí, tem uma resposta para você hoje. Não é desesperar, jogar tudo pro alto, não. Não é para parar, eu vou voltar para trás, não.
Aleluia! Pai, alcança ele, alcança ela agora. Pai, alcança essa vida que está me acompanhando agora. Só o Senhor sabe o que ele está passando, só o Senhor sabe o que ele está passando. Papai querido, ele vai te adorar, ele vai te agradecer, Senhor. Opera milagre, opera maravilhas, opera cura, salve, Senhor. Oh, glória! Aleluia! Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aí na sua casa, Jesus está aqui conosco. Queridos, em meio à pandemia, Deus só quer te abençoar, creia nisso. O vírus, ele está aí, mas não vendo o efeito. Mas só que o Deus também está agindo. Eles estão operando. Mas pode ver que no meio disso tudo, hoje nós vimos a falta que a igreja faz quando ela está fechada. Vai chegar um tempo que vocês vão bater, muitos vão bater e não vai achar. Vai estar tudo fechado mesmo. E muitas das vezes muitas pessoas vão querer ouvir a palavra do Senhor e não vai ser possível mais. Quando chegar esse tempo, eu quero dar agora. Você também, eu creio. Aleluia. E aí, o que Deus significa para você? O que o Espírito Santo significa para você? Talvez você pode dizer que ele é tudo. Você não vive sem ele. Aí eu te perguntei, realmente é isso? Jesus, ele quer te abençoar, mas não tem como ele abençoar com dois pensamentos. Uma hora eu estou pensando em Deus, outra hora eu estou pensando na minha vida, no meu particular. Não. A Bíblia fala em Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Aí que está o segredo, entrega. Entregar é fácil, olha. O confiar que ele dói um pouquinho, né? E o esperar, aí dói mais ainda. Aí Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor. Aleluia. E ele se inclinou para me ouvir. Tem que ter paciência. Amém? Espere. Deus fala, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. É tempo. Ah, mas o tempo de Deus demora nada. Você que atrasa. Quem sabia disso? Deus nunca atrasa, não é? Nós que atrasamos a bênção do Senhor.
A bênção está chegando. Está chegando aí. Ah, eu vou desistir. Volta. Não adianta. Mas quando nós perseveramos, quando nós ficamos, eu vou te ensinar o Senhor, quando tudo parece difícil, Deus mostra que fica fácil na presença dEle, em nome de Jesus Cristo. Para Deus não tem nada difícil, muito menos impossível. Ele age conforme nós queremos, conforme nós obedecemos, em nome de Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, você quer Deus de verdade? Você que está na tua casa, você quer Jesus de verdade? Você quer que Deus opere de verdade? Então você precisa fazer uma escolha, porque Deus, Ele tem ciúme. O Espírito Santo, Ele é ciumento. Amém? Ele não divide você com ninguém, mas Ele deixa você escolher para que lado você quer ir. Para que lado? Eu quero acreditar que você quer Jesus Cristo, mas querer Jesus Cristo uma vida de qualquer jeito não tem como. Querer Jesus Cristo é renunciar, é buscar, é permanecer. Pastor, vai estar doendo, mas vai aprender. Pode ficar tranquilo, a dor nos ensina. Mas muitas das vezes, o que Deus Ele quer de mim, de você, é que muitas das vezes nós fazemos lá para o inimigo. Quando eu era no mundo, eu fazia muita coisa no diabo. Mas quando eu vim para Jesus, eu tinha vergonha de falar para os meus amigos que eu era cristão. Tinha vergonha de andar com a Bíblia. E onde tinha uma roda de entendedores, eu participava das piadinhas. E eu ainda ia na igreja, porque eu tinha vergonha. Até Jesus falar comigo. Ele falou assim: enquanto você viver com essa vidinha, sua vida só vai para baixo. Mas quando você renunciar a tudo isso, eu vou te honrar. É onde que Deus tem nos honrado até hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele vai honrar você. Só basta você crer e permanecer em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Alguém verá, né? Aleluia. Muda tudo aqui. Esse louvor é forte. Presta atenção. Transforma tudo em mim. Tem gente que quer que o outro transforme você transformar. Não, eu preciso ser transformado. Se ele ou ela não quer transformar, o problema é dele, o problema é dela. Se ele não quer ir para o céu, eu quero. Se eu quero. Amém? Que bota isso na sua cabeça. Aleluia. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade. Estou tentando matar a minha fé, Senhor. O meu desejo não posso desejar. Meu sonho não posso mais sonhar. Meu querer não posso mais querer. Essa vida não posso mais viver. Preciso morrer. Morrer assim a sua paz. Tem que deixar para trás e viver a vontade de Deus. Tem que ver aquilo que Deus tem.
substitui a presença de Deus na minha vida. Nada substitui a presença de Deus na sua vida, na tua casa e na sua família. Você tem trocado o Espírito Santo por quê? Ou pelo quê? Ou por quem? Eu pergunto para pensar nisso. Tem coisa que Deus não está, querido. Não vem com esse papinho do meu lado assim, Deus está em todo lugar, pastor. Mentira. Me mostra na Bíblia. Deus está, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Ele se faz presente. Mas fala de Jesus, não escuta o louvor. Não é escutar, não é falar, é viver. Falar, até papagaio fala se eu ensinar isso. Agora, viver, que é o segredo. Esse dia eu falei para um lugar, uma pessoa falou comigo: pastor, o que é igreja? A igreja é um lugar onde nós reunimos para buscar o Senhor. Uma boa resposta, não foi? Eu falo assim, mas quando nós buscamos a Deus, se nós estamos buscando a Deus, nós tem que ter mudança? Eu, sim, mas muitas das pessoas que vão em todas as igrejas, independente seja na qual for, não mostra tanta coisa. Então, assim, aí eu vou te responder diferente. A igreja é um hospital espiritual. Só vai para a igreja quem está, para o hospital quem está doente. E a igreja é um hospital espiritual, onde a alma chega ali, ferida, machucada, pensando 1000 coisas, e Jesus entra e traz a cura, a libertação para ela, e ela sai glorificando, exaltando o nome do Senhor. Por isso nós não podemos olhar os defeitos de quem está indo na igreja. Se alguém está na igreja tem defeito, ela precisa ser liberta. Então é melhor ir na igreja do que lá fora. Não estou apoiando o pecado nenhum, porque eu prego como pecado. A pessoa pega porque ela quer, porque ela está dando lugar para a carne mesmo, ela gosta de carne. Mas a pessoa que vem se liberta para a glória do nome do Senhor. Então a igreja é um hospital, querido. Através da igreja a pessoa é curada. Por isso que a Bíblia fala que vai chegar nos últimos dias lá, e Jesus vai chegar, vai olhar e vai dizer: mas Jesus, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei enfermo no teu nome, eu falei em mistério, eu falei em línguas. Ele falou assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. O que eu aprendo com isso? Pregar, você vai salvar outras vidas. Agora, você viver, você vai salvar a tua vida. Quantas pessoas que eu já vi, já presenciei, já falou comigo, bêbado de Jesus, já pessoas dando glória, já falou Jesus para mim. E ali eu via Deus operar, mas ele só estava servindo para mim e para ele. Não. Por quê? Porque ele estava no pecado. Se Jesus volta aquela hora, eu subia, provavelmente ele ficava. Por quê? Porque ele estava usando as coisas ilícitas. O que eu aprendo com isso? Até quando eu vou ficar mais fulano, está fazendo o que dentro da igreja, e você que está fazendo para ouvir dos outros? E eu sinto muito, eu vou ser bem sincero. Se eu me libertei e a pessoa está falando de mim, ela está me julgando. Agora, se eu estiver fazendo a coisa errada e a pessoa estiver falando, ela não está me julgando. Ela só está mostrando que eu não sou, que eu finjo que eu sou. Estou certo ou estou errado? Me corrija aí. Vou dar um exemplo. Fernando, vem cá. É o Breno, Fernando. Eu falo para ela que eu mudei. Jesus mudou minha vida, transformou minha vida. Olha, eu bebia, fumava, usava droga. Bicho, olha, eu estou uma bênção agora. Aí ela vai para lá. Aí eu fiquei. Aí ela está ali. Aí de repente eu estou ali fumando cigarro. E ela vem. Aí ela vai falar de mim para a pastora.
Satanás estava ali dando umas voltinhas ali, e Deus deu uma conversar com ele. E aí? Eu observei, você está aqui. Deixa eu rodear a terra aí. Nem caso o Satanás tem observado o servo Jó, homem reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Porque Satanás não é bom, também tudo que ele tem, tudo que o Senhor faz para ele, é um homem próspero, isso, aquilo. Ei, presta atenção. Jó tinha tudo, tinha ou não tinha? E a presença de Deus também, tinha ou não tinha? Tinha intimidade com Deus, tinha ou não tinha? Porque levantava de madrugada para oferecer sacrifício a Deus, por causa dos filhos. Talvez você está levantando de madrugada nem para oferecer um louvor a Deus através da sua vida. Está na hora de despertar, querido. Até quero vitória, até quero Jesus muda minha história, muda minha vida, mas do jeito que eu quero. Sinto muito, vai ficar sofrendo. Não tem como. Se eu entrego a minha vida para Deus, deixa Ele fazer. Aí Ele vai cuidar, vai ficar bonito. Aleluia, olha que coisa linda. Mas e se não deixar Jesus fazer? Vai ficar murcho. Não vai ter água para tratar, para cuidar. Porque se nós deixar, essa aqui é artificial, né? Essa aqui eu não deixei não. Mas essa aqui, a pastora está acontecendo nesse dia. Ficou aqui uma semana aqui, com fechado, sem ventilação, pouca água, estava morrendo. Levamos para casa, ela cuidou, tirou o que estava atrapalhando. Ei, fala para Deus, sempre vai tirar quem te atrapalha. Sempre vai querer tirar aquilo que te atrapalha. Queridos, quando eu fui para Jesus, os amigos queriam tudo me levar para o mundo. Aí eles viram que eu não ia, sabe o que aconteceu? Todo mundo se afastou de mim. Por quê? Porque a tendência era uma só. Ou eles me levavam ou não seguiam, eu trazia eles. E o diabo disse o quê? Vai dar certo não. Porque Jesus ele quer o quê? Ele quer curar, libertar e salvar. E Jó, vamos voltar para Jó. Tinha tudo. Intimidade com Deus, homem reto, sincero, desvia-se do mal. Se Satanás tivesse chegasse para Deus agora, e Deus falou assim, ei, eu observar meu filho, é isso aí, pensa você na sua casa, fecha os olhos. Feche meus olhos, imagina agora a sua vida espiritual, como é que ela está agora. E se Deus chegasse perto de Satanás e falasse assim, ei, você tem observado meu filho ou minha filha? Você sabe, se você estiver no erro, Satanás vai falar assim, lógico, porque quando Jó, ele se apresentou, Jó pegou, Satanás falou assim, lógico, você dá tudo que ele precisa, é um homem mais rico, tem de tudo. Mas se ele tivesse no pecado, Satanás levou, lógico, não, está fazendo coisa errada. Mas Jó não dá para essa brecha. E aí, o que Deus falava de você? Não, pastor, pelo amor de Deus, eu necessito de misericórdia. Para graças a Deus que Ele é riquíssimo em misericórdia. E aí, Deus perguntou o que para ele? O que o Senhor fala para ele? Toque tudo, só não toca nele. A primeira conversa, foi ou não foi? E Jó perdeu tudo. E Jó, eu vou largar tudo, eu vou chutar tudo, eu vou voltar para o mundo. Não! Jó caiu em terra e adorou o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se continuar lendo ali, você vai ver que os amigos de Jó vão achar que eles têm pecado. Isso é Judá. É ou é, irmão? Isso é Judá. Não, por que tem essa praga sobre a vida de Jó? Essa maldição é porque ele está em pecado. Mas Jó não estava em pecado. Aí é diferente daquele que se encontra em pecado e aquele que não se encontra em pecado. Porque aquele que se encontra em pecado, a pessoa não julga.
porque eu não estou dando bom testemunho. Se eu assumir Jesus, é lógico, aceitei Jesus, glória a Deus, estou caminhando na igreja, aí eu visto a camisa da igreja, não é? E aí eu vou, estou com a camisa escrita de mão, não, da igreja de Cristo, seja qual for, eu estou em busca de Deus. Aí a pessoa vê você com a Bíblia, aleluia. Aí a irmãzinha está passando uma luta, oh irmão, olha por mim, você está indo orar, olha que Deus, não é? Mas faz quanto tempo que você não abre a Bíblia para ler? Quanto tempo você não tem uma conversa sincera com Jesus? Quanto tempo você não pede o perdão para Jesus? Dos nossos, eu peço perdão para Jesus todo dia, Senhor, eu sou humano, eu erro também. Ninguém é perfeito, mas eu procuro agradar a Deus, e você pode ter certeza. Então o louvor fala assim: ó, ei Jesus, oi Jesus, Jesus, diga que eu estava no DVD, eu vou cantar esse louvor para vocês. Esse é Tereza, aleluia. Amém? Presta atenção nesse louvor. Feche meus olhos, você na tua casa, você que aqui se engloba. Glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, não vai ter louvor. Oi Jesus. Oh, aleluia. E assim, queridos, assim como o Jó venceu, todo mundo falando dele, todo mundo julgando ele fez o quê? Foi orar por eles. Olha que tremendo. Foi orar por eles. Glória a Deus, aleluia. É isso que eu faço. Quanto mais me persegue, mais eu oro pela pessoa, mais eu oro para aqueles que falam mal. Sabe por quê? Porque eu sei que o inimigo ele só quer tirar o foco. Mas graças a Deus ele consegue tirar eu e você que está me acompanhando nesta noite. Não tem? Vai no YouTube, filho. Aleluia. Põe outro aí, põe outro. Glória a Jesus. Não tem louvor ali. Mas está adaptando tudo aqui. Mas eu creio que ela vai colocar um louvor abençoado. Vai falar o teu coração. Fecha os teus olhos aí na tua casa. Aí no teu lugar. Pensa para o Espírito Santo mudar a tua vida. Nós estamos aqui orando, querido. Aleluia. E a presença de Deus quer se manifestar aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou a hora de falar. Chegou a hora. Vai com Deus. Se arrependa. Deus ele conhece tudo. Ele sabe. Aleluia. Não se detenha, seja lágrimas do mar e as batidas do seu coração acelerarem. A ele mexendo no sagrado da gente, o lugar que ninguém conhece, não ninguém.
foi o Senhor. Eu só não quero perder a tua presença, Senhor. O Senhor me deu tudo que eu tinha, o Senhor mesmo tirou. Bendito seja o nome dele. Enquanto Jó permaneceu, orando até com os amigos dele, inimigos dele, ele orando, buscando, lá no capítulo 42, Deus dá tudo e todo para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é perseverança, isso é mudança de vida e transformação, querido. Amém? Não adianta nada mais querer Jesus no momento e depois querer, nada dá certo na minha vida, eu vou largar tudo, vou chutar o barco. É derrota. Mas se você permanecer de joelho no chão, boca no pó, jejum e oração, esse diabo vai embora em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Jesus. Fala, Deus, eu quero a tua presença na minha vida, na minha vida, na minha vida. Convida a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Obreiro Cristiano, faz favor. Coloca o Marquinhos aí perto de você. O obreiro Edson também. Todo o pessoal da casa aqui, viu, pessoal? Está me acompanhando aí, tá ali no fundo. Eu preciso orar para aquele jovem. Bota um pouquinho para comer. Isso. Feche teus olhos, Senhor. Espírito Santo. Aí está o teu filho. Estava orando aqui, uma nuvem preta estava rodeando ele ali. Esse demônio maldito que quer destruir a vida desse jovem. Vai bater em retirada agora. Vai bater em retirada agora. Vai nas plantas dos pés, do alto da cabeça, Senhor. Vai tocando nele agora. Esse demônio que queria tirar ele da presença. Esse demônio que queria tirar ele da presença do Senhor, Pai, bate em retirada agora. Espírito Santo de Deus, na mente dele, eu quero que o Senhor visita agora. Bate em retirada toda essa nuvem escura que estava rodeando ele ali. Vai bater em retirada em nome de Jesus Cristo. Papai querido, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor tem uma obra na vida deste menino. Vai caindo por terra. Vai caindo por terra, Satanás. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Dobra o teu joelho aí, filho. Agradeço o Espírito Santo por ter te guardado. Porque o diabo queria te levar, filho. E Deus, Ele te deu um grande livramento em nome de Jesus. Põe um louvor para nós. Monte é diferente, né, queridos? Você está acompanhando? Aleluia. Oh, fale com Deus, queridos. Fale com o Espírito Santo. Cadê você? Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos você na tua casa. Fecha os olhos. Peça do Espírito Santo de alcançar ele. Peça do Espírito Santo de tocar ele agora. Peça do Espírito Santo de visitar a sua casa. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural. Você declara as suas vozes para ele.
Oh, se você olha para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração. vai com Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E é dessa forma, querido, que nós vamos vencendo. Se for para errar, pode ficar com ela. Se não for para te adorar, eu estou fora. Mas se for para te adorar, eu estou dentro. Se for para glorificar o teu nome, eu estou dentro. Seja assim. Deus está visitando a tua casa hoje. Deus está visitando a tua família hoje. Deus está visitando o teu lar hoje. Teu filho, tua filha, tua esposa. Deus, Ele é tremendo para mudar a tua história, para mudar a tua vida. E Ele está aqui nesta noite. E Ele está aí nesta noite para mudar a sua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Seja como a fé de Jó, a perseverança de Jó, melhor dizendo, orando mesmo em tempos difíceis e buscando a presença do Senhor, porque Jó fez isso. Todo mundo julgava ele, realmente estava julgando ele, e ele não cometeu nada. Mas quando a pessoa julga e é mentira, Deus exalta. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas quando fala e é verdade, felizmente temos que aceitar e ficar quieto e mudar, né? Amém? Glória a Jesus. Vamos orar pela sua vida. Os obreiros estão aqui comigo, coloca de pé, pessoal da casa, vamos orar. Um monte hoje até aqui Deus permitiu. Eu creio que Deus vai tocar, vai libertar e vai salvar. Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança cada vida que aqui está. Alcança cada vida, Espírito Santo, que me acompanha neste momento através dessa live. Papai querido, liberta, cura e salva. Espírito Santo de Deus, seja com ele, seja com ela. Papai querido, faça um milagre aqui, Senhor. Muda, transforma e liberta, em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Você que está fazendo aniversário hoje, meus parabéns, que Deus te abençoe grandemente. Que o Deus Todo-Poderoso possa preparar um presente do alto para a tua vida, para a sua vida, para a tua casa, para a tua família. Que o Espírito Santo de Deus ele possa mudar, transformar em nome de Jesus Cristo. E você que está nos acompanhando pela primeira vez na live, que você acompanhe sempre que tiver, que Deus ele possa te abençoar, te transformar. E quando a igreja reabrir novamente para os cultos presencial, eu quero convidar você para estar conosco, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Nossa, em tuas mãos, Pai, dá uma ótima semana para cada vida, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de repleto de alegria, paz e harmonia, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós.